Achou aí tão difícil de achar Gênesis 3? Já conseguiu? Já? Muito bem. Eu leio e eu estou olhando para vocês estão assim, pastor, por favor, peça para ficar de pé. Então eu estou aqui atendendo ao pedido no olhar de vocês. Eu sei ser reverente sentado, então não é uma questão de reverência, é uma questão de descanso mesmo, tá? Vocês já estão cansados sentados. Leio a Bíblia, Gênesis 3, começo no versículo 6, vou até o versículo 13, leio na versão século 21, acompanhe-me com a sua, por favor. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Baixa sua cabeça aí, baixa. Deus, lida a tua palavra. Nós não podemos ficar sozinhos nessa hora. Nós precisamos da assistência e da ação bendita do teu Espírito no nosso meio, quebrantando o nosso coração e atraindo nossa mente a Jesus. E nos ajudando a entender a relevância desse texto da tua palavra para as nossas vidas hoje. E humildemente, Senhor, nós pedimos: faça isso por nós, Senhor, porque nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queira se sentar, irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Eu fiquei em muita dúvida qual o título daria para esse texto bíblico que nós queremos estudar nessa noite. Então eu dei para o boletim da nossa igreja, explicando a confusão dos nossos dias. Mas passei para a secretária da igreja que o título era: a queda afetou a nossa mente. Porque quando o homem caiu, quando o homem pecou, o pecado, quando entrou na vida do homem e entrou na humanidade, afetou o seu relacionamento com Deus, porque ele se afastou de Deus, mas afetou também a sua mente, a sua psique, afetou o seu relacionamento com a sua mulher. Pela primeira vez ele culpa a mulher, afetou também a sua vida espiritual. Então é uma confusão muito grande, e talvez isso possa explicar os dias de hoje, muito confusos. Algum tempo atrás, nós tínhamos na nossa sociedade algum tipo de unanimidade sobre alguns conceitos. Algumas coisas todo mundo dizia: isso é bom, isso é ruim. Mas hoje nós estamos vivendo dias em que parte da sociedade diz: não, isso é bom. E muita gente, como eu, diz: não, isso que eles estão dizendo que é bom é ruim. Por exemplo, eu fiquei muito chocado, eu não sou de me chocar à toa, mas eu fiquei incomodado, chocado não é a palavra, mas incomodado, vendo a TV aberta, eles anunciavam que o grande artista que ia cantar lá era um homem maravilhoso, era um grande herói.
E eu que conheço poucos artistas, mas aquele eu conhecia. Ele está na 5ª ou 6ª mulher, é um sujeito que não tem uma vida bonita, desculpem dizer, é um mau caráter, e sendo apontado como herói. Aquilo me doeu, irmãos, aquilo me doeu. Como é que um mau caráter é chamado de herói? Que nem os heróis do BBB. Está entendendo as coisas? Aquilo que é ruim está sendo dito como bom, e aquilo que é bom está sendo dito como ruim. O que é? A queda do homem, quando o pecado entrou na vida do homem, afetou a sua mente, a sua maneira de pensar. Adão era um homem em paz, sereno, dialogando com Deus. As coisas estavam em ordem e, de repente, ele conspira contra a santidade de Deus no desejo de ser igual a Deus. E, a partir de então, ele começa a enfrentar o mal. O mal era apenas conceitual, mas esse mal desce para o coração de Adão, para o coração do homem, e agora o mal não é uma coisa abstrata, o mal se torna uma coisa concreta, e vem para a mente do homem, vem para o coração do homem e o afeta profundamente. Primeira coisa que a gente vê que o pecado fez, o homem passa a ter um senso de culpa mal resolvido. Ele tem uma culpa que o leva a se esconder, mas ele não sabe nem bem de que está se escondendo. Ele tenta se esconder de Deus. Nem Jonas, que estava desobedecendo de Deus, nem Jonas conseguiu fugir de Deus. O nosso pregador da manhã fez citação do Salmo 139, em que Davi pergunta a Deus: para onde fugirei do teu espírito? E ele começa a dizer: se eu for para qualquer lugar, tu estás lá. Se eu for para o Sheol, tu estás lá. Para onde eu for, tanto luz quanto trevas, tudo é a mesma coisa, porque tu enxergas tudo. E agora está aqui um homem tentando fugir de Deus. Ele se esconde de Deus porque ele se percebe nu. E isso lhe causa uma aflição muito grande. Mas a nudez, até então, nunca foi problema no relacionamento dele com Deus. Agora, a nudez lhe traz afetações psicológicas. E Deus, então, faz algumas perguntas. Olha a pergunta: onde estás? Não é localização geográfica que Deus está interessado, Ele sabe onde Adão está. Mas Ele está tentando fazer o homem voltar ao seu bom senso. Que fizeste? Tentando que o homem percebesse exatamente onde ele estava agora. E esse senso de culpa mal resolvido vai se complicando na vida do homem e da humanidade. Nós estamos numa sociedade que vive uma incerteza e uma hesitação quando o assunto é culpa. A nossa sociedade pós-moderna insiste em nos dizer, em querer argumentar para nós que não existe mais absolutos. Para a nossa sociedade, a verdade é subjetiva. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. A verdade está em você. É isso que estão pregando para nós hoje. Você que sabe o que é verdade e o que não é. Não existe essa coisa de Deus dizer isso aqui é verdade. Não existe essa coisa de alguém dizer para você isso aqui é verdade. Porque hoje cada um tem a sua verdade. Isso se chama, desculpem a complicação, subjetivismo. A verdade não é única hoje, ela é plural, cada um tem a sua concepção de verdade.
Você tem a sua, eu tenho a minha, e tudo agora se torna verdade. E aquilo que pode ser verdade para você, pode não ser para mim. Isso se chama, desculpem eu complicar um pouco mais, pluralismo. E hoje vivemos numa sociedade que nega a culpa. Não existe mais culpa. Faça o que você quiser fazer. Não existe pecado. Não é que não existe pecado no sul do Equador, não. Não existe pecado, tá? Não há consequências para o pecado. E a nossa sociedade pergunta o que é pecado. E quando falamos em pecado, dizem que nós somos fundamentalistas, radicais, xiitas, fariseus. Então, faça o que você quiser, porque não existe pecado. Você está com vontade de fazer alguma coisa? Faça. É isso que estão nos ensinando hoje. E a nossa sociedade nega a verdade, nega a existência da culpa, porque já não existe moral, não existe o que é certo e não existe o que é errado. Mas acontece, meus queridos irmãos, que lá no fundo da alma humana, afirmando tudo isso, surge uma angústia, uma dor, alguma coisa dentro do nosso coração desincronizada, que traz algo que perturba profundamente o nosso ser. E o homem de hoje vive nesse senso de culpa moral não resolvido e complicado. Há um homem chamado Jay Adams, professor do seminário de Westminster. Ele escreveu um texto em que ele diz assim, aspas, hoje nossos manicômios esvaziariam tremendamente se as pessoas que estão internadas ali tivessem o senso de que eu fui perdoado. Se as pessoas soubessem que há perdão para elas, ele diz que se essas pessoas experimentassem perdão, muitas delas que estão internadas em manicômios, hoje sairiam. Boa parte da neurose humana tem a ver com a nossa culpa mal resolvida. Por quê? Porque o homem diz, não tenho culpa, não tenho pecado. Então, não tenho culpa, mas se ele não tem culpa, como é que ele será perdoado de alguma coisa que ele não tem? E os curiosos dizem que, mas curiosamente ouvimos que o homem não tem culpa, culpa é alguma coisa inventada, mas isso está matando e angustiando o coração do ser humano. Porque no fundo, o homem sabe que é culpado. E agora ele vive num senso de culpa mal resolvido. E a gente vê isso em Adão, começando em Adão. Ele está correndo de um lado para o outro. Mas correndo de quem? Onde estás? Quem te fez saber? E o homem sabe muito bem como responder isso aí. Mas vai tentar criar mecanismo para disfarçar o seu mal-estar. E a Bíblia insiste na questão do sacrifício de Jesus Cristo. E a Bíblia em Apocalipse diz para a gente o seguinte, adquira vestes brancas para cobrir a vossa nudez. Recomendo que você coloque colírio nos olhos para realmente ver. Essa culpa só pode ser resolvida aos pés da cruz, com arrependimento, com confissão, com desejo de mudança, conhecendo Jesus, que é o nosso advogado. A Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o pecado e nós podemos chegar a Ele com enorme confiança. E então, quando o homem encontra libertação em Cristo, perdão para o seu pecado, essa libertação, esse perdão é uma grande libertação para a alma dele.
Então nós temos um senso de culpa mal resolvido porque o pecado afetou a nossa mente. Segunda coisa que esse texto vai nos falar é que esse homem não só tem uma consciência de culpa mal resolvido, mas ele tem uma experiência dolorosa de medo. Uma experiência dolorosa de medo. Esse homem agora vai viver com medo. E eu me lembro que lá para os idos de 1976, olha como é que eu estou ficando velho, né? Você nem era nascido, né? Belchior, cantor da MPB, ele escreveu uma música dizendo: eu tenho medo. Dizem que a pior letra da MPB foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão, né? Parece até poeta funk, né, irmãos? Desculpem com todo coisa. O sujeito fala isso. E a letra da música, eu tenho medo, ele percorre o Brasil todo, na letra dizendo: tenho medo, Espírito Santo, tenho medo, Rio de Janeiro, tenho medo, Goiás, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Isso fez sucesso, irmãos, lá para aqueles idos. E a característica mais presente aqui no Éden, depois do pecado, é o medo. O homem agora tem medo de ser descoberto, medo de ser apanhado. E antes da queda, o sentimento do homem era de plena comunhão. A presença de Deus trazia conforto e segurança para ele. Agora, a presença de Deus o angustia, irmãos. É o antigo hábito do ser humano de correr mais rápido quando ele se sente perdido, né, irmãos? Como disse certa vez Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim: em verdade temos medo, e fomos educados para o medo. A Deus vamos para frente, recuando de olhar aceso. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas, dançando sempre o baile do medo. Nós temos medo. Nós fugimos das coisas, fugimos de encontros, fugimos do encontro com Deus. Encontrar-se com Deus parece ser alguma coisa muito complicada. Essa consciência culpada que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, produz medo, produz fuga. E aí você encontra pela primeira vez, isso vai se perpetuar pela nossa sociedade, você encontra um casal se escondendo de Deus, tentando se esconder de Deus. Irmãos, não é geograficamente onde Adão se encontra. Na verdade, Deus está querendo trazer Adão e sua esposa a compreensão de que eles precisam cair em si e parar de fugir nesse mecanismo neurótico que eles criaram. Deus faz isso. Onde você está? É a pergunta. Quem te fez saber que estava nu? E a mulher ele pergunta: o que foi que você fez? E agora o homem vai viver em fuga, não uma fuga geográfica, mas uma fuga existencial. Quando você vai estudar a história da humanidade, há um texto de Michael Green, e eu gosto muito do texto dele. Ele escreveu um pequeno livro chamado Mundo em Fuga. E ele vai mostrando que a história, a filosofia, o pensamento ocidental mostra sempre os homens fugindo de Deus. E, consequentemente, o homem tenta apagar o nome de Deus. E a verdade é que no nosso pensamento ocidental, Deus sofre um problema habitacional crônico, ou seja, não há lugar para ele. No nosso coração não há lugar para ele. E então, Deus não pode estar naquilo que ele criou. Não pode estar na sua casa, a criação de Deus, mas também não pode estar no nosso coração, porque a criação nega-o, a criação recusa-o.
Então, por que estamos vivendo essa confusão toda? Temos um senso de culpa, o pecado afetou nossa mente, temos um senso de medo, porque o pecado afetou a nossa mente. Em terceiro lugar, o pecado vai afetar toda a nossa personalidade. Isso inclui emoções, vontade e pensamento. O pecado não apenas nos afetou espiritualmente, não é apenas um problema do nosso relacionamento com Deus, que é uma coisa já grave, mas a queda vai trazer consequências muito sérias em outras áreas. E a primeira delas que eu quero citar é a área emocional. É curioso que no capítulo 4, capítulo seguinte, quando Deus vai tratar da vida de Caim, depois que Caim assassina seu irmão Abel, Deus vai dizer uma coisa fantástica e muito atual para nós hoje. Capítulo 4, versículos 6 e 7, você está com aí a Bíblia aí, olha comigo. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Olha o que Deus diz para Caim. Deus está vindo ao encontro de Caim para dialogar com ele, que acabou de matar o seu irmão, e Deus quer resgatar Caim. E o que é que Deus diz? A abordagem de Deus é impressionante. Deus olha para Caim no versículo 6 e diz: por que você anda irado com esse semblante descaído? Em outras palavras, que cara é essa que você colocou no seu rosto, cara? Por que você anda desse jeito? Onde é que você tirou essa face tão mal-humorada? Por que você está vivendo zangado desse jeito? Por que essa cara de poucos amigos? E no versículo 7 que eu acabei de ler, Deus diz para ele assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será seu inimigo, será contra você. Mas você tem que dominar o seu desejo. E é interessante, irmãos, eu acho que as pessoas não prestam atenção que Deus está dizendo a Caim. Ele está dizendo o seguinte: os nossos desejos hoje conspiram contra vós, contra nós. O seu desejo conspira contra você. Os nossos desejos conspiram contra nós. É isso que ele está falando. E nós temos que controlar os nossos desejos. É isso que ele está dizendo. Tá? Ele está dizendo isso. Os meus desejos agora conspiram contra mim. Os impulsos que você tem, que eu tenho, conspiram contra a santidade de Deus, conspiram contra Deus. E a nossa sociedade, o que é que nos diz? Faça aquilo que estiver no seu coração. A nossa sociedade diz que os nossos desejos nos favorecem. Satisfaça os seus impulsos, satisfaça os seus desejos e estará tudo resolvido. Mas Deus está dizendo aqui para Caim e para nós também: cuidado com os seus desejos. Os seus desejos precisam ser controlados. E é por isso que nós temos um palavrão, que é um palavrão de crente na Bíblia. Se você quiser falar um palavrão de crente, você vai falar esse palavrão, chama-se concupiscência. Você falou concupiscência, você fala: eu não sei o que é isso não, mas deve ser ruim, não é? Não é isso? Então, quer xingar alguém, fala assim: concupiscente, pronto, você já falou um palavrão bíblico, tá? Concupiscência é um desejo ruim, é um desejo que faz mal a gente, tá? Porque os desejos que Deus criou em você eram santos, mas com o pecado, os desejos se estragaram,
e eles se tornaram ruins. E agora nós temos dentro de nós impulsos, somos atraídos por impulsos ruins, maus, pecaminosos, estragados. E eles agora tomaram direções erradas. E Deus disse para Caim: Caim, você tem que dominar os seus impulsos. E você agora entende por que o nosso mundo está tão confuso. O pecado afetou a nossa mente, afetou a nossa vontade, afetou os nossos desejos, afetou os nossos impulsos, e os nossos impulsos são ruins. Eles agridem a Deus, eles ofendem a palavra de Deus, eles vão contra os ensinos da palavra. E então, irmãos, e há pessoas que vão nos seus impulsos. Eu sou aquilo que me pede o coração. E essa nossa geração é uma geração que topa tudo. O seu desejo caiu também. E ele caiu, e ele está estragado. Então, tome muito cuidado com aquilo que você deseja, porque os seus desejos frequentemente conspiram contra você. Efésios 2, e eu vou provar isso de uma maneira muito simples. Efésios 2, versículo 3, quando Paulo descreve a situação do crente antes e depois de Jesus Cristo, ele diz que antes de conhecermos Jesus Cristo, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Vou abrir um parêntese aqui, você não sabe, pode não saber o que é isso, mas pode continuar com o quadro? Isso, aí, obrigado. Você pode não saber o que é isso, mas você vê que isso não é bom, né? Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, é isso que ele fala. Andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, fazendo a vontade da carne. Não era vontade espiritual, vontade da carne. Era essa situação do homem sem Cristo. E Jesus vem e nos transporta para a vida, e nos liberta das mãos do príncipe das potestades do ar. É isso que aconteceu, né? E aí éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, o homem sem Deus anda fazendo a vontade dos seus impulsos, dos seus desejos, traduzido aqui num português bíblico, vontade da carne, tá? Mas a Bíblia diz que ele, por natureza, é filho da ira. Ele merece a ira de Deus. As emoções dele vão cada vez mais desejando satisfazer os seus impulsos, mais altos, mais adrenalinas, mais emoções. E aí eu faço uma pergunta para você, só para lhe perturbar. Suas emoções são santas? Vou repetir. As suas emoções são santas, os seus desejos são santos? Coloque suas emoções para que Deus possa trabalhá-las. Diga: Deus, eu tenho emoções e eu estou entendendo que os meus impulsos e os meus desejos, eles também sofreram consequências da queda do homem. E eu quero que tu me ajudes a santificar os meus desejos, ao Senhor me ajudar a perceber aquilo que não lhe agrada e que não é para eu seguir o meu coração. E a nossa crise é se vamos ser orientados pelas nossas emoções ou pela palavra de Deus. Ou somos orientados pelas escrituras sagradas ou somos orientados pelas nossas emoções. Quem é que regula você? Mas aí, irmãos, você vai entender a confusão que nós vivemos nos dias de hoje. O pecado afetou a nossa mente. Afetando a nossa mente, trouxe para o nosso coração um sentimento de culpa não resolvido, trouxe medo, afetou nossas emoções, afetou nossa vontade, nossos desejos. E agora, irmãos, a Bíblia nos ensina que a minha vontade também caía. Eu falei de desejos e impulsos, a minha vontade também sofre a queda. Hoje você escolheu qual roupa que queria vir para o culto.
E isso não tem nada a ver com coisas sérias, com coisas espirituais. Tem a ver com as opções que você tem na vida. Você decidiu se vir à igreja ou não. Você decidiu também se ia almoçar aqui ou ali. Talvez tenha decidido até o que comer hoje. Irmãos, aí na Bíblia não existe um homem indo atrás de Deus. Na Bíblia, o que nós vemos é Deus vindo atrás do homem, porque ele pecou. E até nós temos, se você conhece Bíblia, e você que está lendo a Bíblia toda, vai me ajudar a responder essa pergunta. Quando os anjos anunciaram para os pastores a chegada de Jesus, o Salvador do mundo, eles cantaram o quê? Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Foi isso? Aos homens de boa vontade? Irmãos, não existem homens de boa vontade, irmãos. Deus não falou homens de boa vontade nunca. Se você for lá a Lucas 2,14, ele vai dizer: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. É isso que Deus diz. Homens de boa vontade, a gente não tem, irmãos. Meu querido, sem Jesus, nós somos impulsionados a nos afastarmos de Deus. E é o Espírito Santo que, através dele, começa a fazer uma operação em nós e nos leva de volta a termos vontade de coisas espirituais. Isso é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que éramos por natureza escravos do pecado, escravo do príncipe da potestade do ar. Escravo tem vontade própria? O homem que é escravo do pecado, ele vai fazer a vontade de Deus? Éramos por natureza escravos do pecado, segundo Paulo. E você peca porque você é pecador. Só o Espírito Santo pode nos ajudar para nós sermos atraídos às coisas espirituais. A nossa vontade também foi escravizada. Estou falando que o pecado afetou a nossa personalidade, afetou nossas emoções, nossos desejos, nossa vontade. A nossa personalidade também foi afetada nos nossos pensamentos. A queda danificou os nossos pensamentos. A nossa forma de pensar conspira contra Deus. Salmo 2, versículos 1 a 3. Olha o que é dito no Salmo 2, versículos 1 a 3. Deixa eu ver se eu sou ágil o suficiente para não demorar muito tempo. Diz assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor, o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos das suas algemas. Então, irmãos, agora, o versículo 4 diz: aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. E aí a gente vai olhar para esse mundo e a gente vê como o pensamento de hoje conspira contra Deus. O que você estuda na faculdade? Você pode dizer assim: não, as faculdades dos sistemas socialistas e comunistas são ateias. Mas a faculdade do sistema capitalista também não são cristãs. Francis Schaeffer, ele dizia que a diferença entre o comunismo e o capitalismo é que no capitalismo o homem oprime o homem. E no comunismo é o contrário, o homem oprime o homem. Está entendendo? Né? Os pensamentos dos homens, sejam eles capitalistas ou comunistas, ocidentais ou orientais, brasileiros, americanos, canadenses,
Tudo é a mesma coisa. Nossa filosofia hoje é pagã, foge de Deus. O pensamento também ficou afetado na arte, irmãos. E aí eu entro em crise nas músicas da nossa geração. Irmãos, eu ouço MPB, tá? Eu ouço MPB. Eu raramente, vou escandalizar os irmãos já, eu raramente ouço rádio evangélica. Eu não conheço as músicas evangélicas, as que eu conheço eu canto aqui. Às vezes eu não canto a música aqui porque eu não conheço, eu estou aprendendo. E música batida, todo mundo conhece e eu não conheço e eu estou aqui. E eu descobri uma coisa, às vezes eu louvo melhor calado do que cantando, porque eu presto mais atenção na letra, mas não falo isso para ninguém, tá? Fechei parênteses, fechei aqui. Mas eu entro em crise, irmãos, eu não estou ouvindo mais música brasileira para se cantar, porque não tem, irmãos. É uma pobreza, não só musical, mas de letra angustiante, irmãos. Tá? Algumas das músicas que fazem sucesso no mundo defendem a marijuana, irmãos. A nossa arte está em queda. Se quiserem ler um livro sobre isso, leiam um livro fascinante, nele é novo, chamado A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. E se quiserem ler outro livro que vai ajudar vocês, leiam também O Deus que Intervém, que é um comentário da Morte da Razão. Mostra como a pintura, como a música, como a arte, a literatura, tudo descamba numa oposição a Deus. A queda afetou a minha personalidade, a queda afetou a personalidade humana, e isso envolve minhas emoções, minha vontade, meus pensamentos. Você entende agora porque estamos vivendo numa confusão? E eu quero concluir dizendo alguma coisa nesse texto de Gênesis 3. O homem, ao ficar nu, procurou uma folha de figueira para se cobrir. Dizem que os entendidos, dizem que o homem não entendia nada de vestimenta, porque a folha de figueira dá coceira. Se ele procurasse uma folha de bananeira, ele estava bem. Mas procurou folha de figueira, já escolheu errado. Mas é interessante, está mostrando que o que o homem procurou era um paliativo para não estar nu diante de Deus. Era um paliativo para o homem não estar transparente diante de Deus com o seu pecado. Só que não deu certo. Deus teve que cobrir o homem do seu jeito, como que dizendo: a sua proposta não funciona. A maneira de você resolver os problemas do seu pecado, a maneira como você está tentando resolver, não funciona. Isso que Deus está dizendo. E eu vou fazer o que você não fez. Eu vou providenciar vestimenta para vocês. E pela primeira vez, Deus mata um animal, pela primeira vez morre um animal, e a pele dele se torna vestimenta para Adão e sua mulher. E aí me veio a ideia de que nós precisamos ser vestidos por Deus. Isso é uma linguagem bíblica, é uma linguagem de que a justiça de Jesus Cristo tem que revestir a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Quando a mente de Cristo, quando Jesus faz essa obra no nosso coração, é a única opção que nós temos para voltarmos a viver uma vida agradável a Deus. Deus disse à mulher: o teu descendente vai ferir a cabeça da serpente. Teu descendente no singular. Isso está em Gênesis 3:15. E esse texto é chamado de proto-evangelho. Pastor, o senhor está complicando hoje, estou mesmo, né? E ele está apontando para Jesus Cristo, o descendente da mulher, que veio para resolver o problema do pecado.
E ele está dizendo, não há outra opção. Para a crise moral do homem hoje, para o senso de culpa que a humanidade tem mal resolvido, Deus é quem tem uma solução definitiva, trazendo e matando um cordeiro que prefigurava o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer numa cruz pelos nossos pecados. Para a fuga do homem, nós vimos que enquanto o homem foge, Deus é que vem em busca dele. E é curioso, existem muitas religiões no mundo, mas o cristianismo é a única religião em que Deus vem em busca do homem. O Deus das Escrituras é alguém que se interessa por você. O Deus das Escrituras é alguém que se interessa por nós. Mas esse texto, mais do que nunca, está nos ajudando a entender o fracasso da humanidade. Está nos ajudando a entender quanto o homem esteja se tornando um gigante tecnológico. Ética, moral, espiritualmente, ele está se tornando um anão. Ele foge de Deus e ele vive um grande, retumbante fracasso por causa da queda, por causa do pecado. Mas esse texto também nos aponta para a proposta de Deus. E a proposta de Deus é Jesus, o Cordeiro que vem para tirar o pecado que está no nosso coração. Desculpem, J. Quest, ele diz na música O Sol, e se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para onde eu vou. Eu peço desculpas a J. Quest, e eu digo, se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha Deus, é para lá que eu vou. Que Deus nos abençoe.